Na madrugada do dia 20 de junho, algo completamente fora do comum rasgou o céu da maior cidade do Brasil. Um clarão tão forte que transformou a noite em dia por alguns segundos, assustou moradores e levantou um monte de teorias malucas. Mas e se eu te disser que isso tem explicação, e que ela é ainda mais impressionante do que qualquer ficção? Uma bola de fogo, com brilho intenso e velocidade absurda, simplesmente explodiu acima das nossas cabeças. E o mais doido, foi tudo registrado por câmeras de segurança e celulares. Fragmentação, luz, calor e um mistério que só a ciência consegue resolver. Quer entender o que realmente aconteceu? Então fica comigo, porque nesse vídeo a gente vai desvendar tudo sobre esse fenômeno astronômico que deixou São Paulo de boca aberta, e pode acontecer de novo a qualquer momento. Numa noite comum, o céu de São Paulo foi palco de um verdadeiro espetáculo. Uma bola de fogo cruzou o firmamento, deixando um rastro luminoso que chamou a atenção de quem teve a sorte, ou o susto, de ver. Não era avião, nem drone, muito menos um fogo de artifício perdido. O que passou ali em alta velocidade foi um meteoro, aquele tipo de fenômeno astronômico que aparece sem aviso, mas não passa despercebido. Em questão de segundos, virou assunto em todo canto. Esse tipo de evento, tecnicamente chamado de bólido, acontece quando o meteoro entra na atmosfera terrestre com tanta força que chega a brilhar mais do que o planeta Vênus. E sim, essa bola de fogo que explodiu no céu de São Paulo encaixa direitinho nessa descrição. O brilho intenso, a velocidade absurda e o clarão que iluminou a noite deixam claro que o que rolou ali foi um daqueles raros momentos em que o universo resolve dar um show particular. Para quem ficou na dúvida, não se trata de um simples ponto de luz. É algo bem mais impactante. A fragmentação visível, os registros por câmeras de segurança e o burburinho nas redes sociais só reforçaram a importância de se identificar corretamente o fenômeno. Afinal, quando uma pedra espacial decide visitar a Terra assim, com tanta presença, o mínimo que a gente pode fazer é prestar atenção e tentar entender. Na madrugada do dia 20 de junho de 2025, moradores da Grande São Paulo foram surpreendidos por um clarão repentino no céu. A cena foi registrada por diversas câmeras de segurança espalhadas pela cidade e também por vídeos feitos com celulares, especialmente nas regiões de Osasco, Barueri e a zona oeste da capital. O céu de São Paulo, geralmente encoberto, naquela noite resolveu colaborar e deu passagem livre para esse espetáculo natural. O fenômeno aconteceu por volta das 3h15 da manhã, horário em que boa parte das pessoas ainda dormia. Mesmo assim, o brilho intenso foi suficiente para despertar quem estava com sono leve ou ainda de pé. Em bairros como Lapa, Morumbi e até na região do ABC, moradores relataram ter visto a bola de fogo cortando o céu com velocidade impressionante, antes de desaparecer em meio a um rastro de luz e possível fragmentação. A localização do evento chamou atenção não só pela densidade populacional da região, mas também por ser uma das mais vigiadas do país, o que garantiu uma enxurrada de registros visuais. Cada novo vídeo ajudou especialistas a calcular melhor a trajetória, velocidade e ponto provável de entrada na atmosfera. E mais, quanto mais gente viu, mais curiosidade gerou, afinal, não é todo dia que um meteoro explode sobre uma das maiores metrópoles do mundo. O que se viu no céu naquela madrugada foi digno de cena de filme, uma bola de fogo com brilho intenso cruzando o horizonte numa velocidade tão alta que parecia uma estrela cadente turbinada. Ela surgiu de repente, como se alguém tivesse acendido um fósforo gigante no escuro. A coloração variava entre tons de laranja e branco azulado, e sua cauda flamejante deixava um rastro visível por alguns segundos antes de desaparecer. A duração total do fenômeno foi curtíssima, cerca de 3 a 5 segundos, mas foi o suficiente para causar espanto e admiração. Durante esse breve instante, o céu de São Paulo se iluminou como se fosse dia, principalmente nas áreas mais escuras da periferia. Quem presenciou ao vivo, descreveu como uma explosão silenciosa no céu, seguida por uma rápida fragmentação que espalhou pequenos pontos luminosos antes do clarão sumir por completo. A parte mais curiosa é que, apesar do barulho não ter sido percebido na maioria dos relatos, o impacto visual foi tão forte que alguns chegaram a pensar em queda de avião ou explosão urbana. Mas não, era o universo brincando de soltar faísca. E mesmo sendo breve, a entrada do meteoro na atmosfera gerou um espetáculo raro, registrado por câmeras e olhos atentos, e que ainda seria desvendado nos bastidores da ciência. Quando o meteoro entra na atmosfera da Terra, ele sofre um atrito violentíssimo com os gases do ar. Esse atrito gera calor extremo, fazendo com que o corpo espacial literalmente pegue fogo. É aí que surge a tal bola de fogo, ou bólido, no linguajar técnico, aquele brilho intenso que a gente viu no céu de São Paulo. A luz forte e a possível fragmentação são resultado direto dessa frenagem brutal da rocha em altíssima velocidade. No caso específico de São Paulo,
os astrônomos acreditam que o objeto tinha origem na região do cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Ele viajou milhões de quilômetros até topar com a nossa atmosfera, onde foi desintegrado em poucos segundos. A energia liberada durante esse processo é o que dá aquele efeito visual tão marcante. Mesmo sem atingir o solo, o impacto visual é suficiente para ser registrado a quilômetros de distância. A ciência explica com clareza: não era uma nave, nem uma ameaça alienígena. Era um fenômeno astronômico natural, porém raro, que oferece pistas sobre a composição dos corpos celestes e a dinâmica do nosso sistema solar. O brilho, a trajetória e os fragmentos são como pistas deixadas para trás, que os especialistas usam para entender melhor como e por que esses eventos acontecem. E quanto mais registros, mais respostas vêm à tona. A causa principal de um evento como esse é simples, mas poderosa. Um corpo rochoso, o meteoroide, vagando pelo espaço, acaba sendo atraído pela gravidade da Terra. Quando ele entra na atmosfera, viajando a velocidades que podem ultrapassar 70 mil km/h, o atrito com o ar gera calor suficiente para queimar o objeto. É esse processo de combustão que transforma o meteoroide em meteoro, gerando aquele espetáculo de luz que a gente viu. O que rolou no céu de São Paulo foi exatamente isso. O objeto entrou num ângulo favorável à observação, e ao ser frenado brutalmente pelo atrito atmosférico, liberou uma energia absurda. Se o meteoro for grande o suficiente, ele começa a se fragmentar antes mesmo de atingir o solo, o que parece ter acontecido nesse caso. A fragmentação é como uma explosão silenciosa no ar, espalhando pedaços incandescentes que brilham por instantes antes de sumirem. Essa mecânica toda segue leis da física bem conhecidas. Quanto maior a massa e mais denso o meteoroide, mais intensa é a bola de fogo gerada. O evento também depende da composição química do objeto. Ferro, níquel e outros elementos reagem de maneira diferente ao calor gerado. É quase como um teste de resistência cósmico, onde poucos corpos conseguem passar pela barreira da atmosfera sem virar poeira estelar. Apesar de todo o brilho e impacto visual, eventos como esse raramente causam danos físicos. O meteoro que cruzou o céu de São Paulo se desintegrou completamente antes de tocar o solo, o que é o cenário mais comum. Ainda assim, esses fenômenos não passam batido. Podem gerar sustos, mobilizar autoridades e, dependendo da intensidade, até disparar alarmes e provocar tremores leves, como já aconteceu em outras partes do mundo. No caso de um meteorito, ou seja, quando fragmentos realmente alcançam o chão, os efeitos podem ser mais palpáveis. Pode ocorrer desde pequenos buracos em áreas rurais até, em casos extremos, danos materiais ou lesões. Mas nada disso foi relatado em São Paulo. O que houve por lá foi um show aéreo, sem consequências físicas, mas com forte repercussão social e científica. Afinal, não é todo dia que uma bola de fogo risca o céu de uma das maiores cidades do planeta. Outro ponto relevante é o efeito psicológico e cultural. Um fenômeno assim desperta curiosidade, medo, teorias malucas e muito engajamento nas redes. As pessoas correm atrás de explicações, compartilham vídeos, trocam hipóteses. Esse tipo de mobilização ajuda a levar o conhecimento astronômico para mais gente, mostrando como a ciência está presente até nos eventos mais inesperados da nossa rotina urbana. Fenômenos como a bola de fogo que cruzou o céu de São Paulo não são só bonitos de ver, são um prato cheio para a ciência. Cada registro, cada ângulo capturado por uma câmera, vira uma peça de quebra-cabeça que ajuda astrônomos a estudar a trajetória de corpos celestes, entender a composição dos meteoros e até mapear possíveis rotas de asteroides. É como se o universo estivesse deixando pistas, e a ciência corre para decifrar tudo antes que se apague do céu e da memória. Mas a importância não para aí. Culturalmente, eventos assim reacendem o fascínio humano pelo desconhecido. Desde tempos antigos, bolas de fogo no céu eram vistas como sinais divinos ou presságios. Hoje, com o conhecimento científico ao nosso alcance, o impacto é diferente, mas ainda assim profundo. Ver um meteoro explodir no alto nos lembra do nosso lugar no cosmos, do quanto somos pequenos diante do espetáculo universal. Além disso, esses episódios funcionam como porta de entrada para novas gerações se interessarem por astronomia. Crianças e adultos que viram o fenômeno ou assistiram aos vídeos podem se sentir inspirados a aprender mais sobre o espaço, estudar ciências ou, quem sabe, virar os próximos astrônomos. No fim das contas, quando o céu resolve brilhar assim, ele ilumina mais do que só a noite, acende a curiosidade de milhares de mentes ao mesmo tempo. Você já imaginou estar andando na rua e, do nada, o céu virar dia por alguns segundos? Pois foi exatamente isso que aconteceu em São Paulo. E não é teoria da conspiração nem cena de filme. Um objeto misterioso explodiu no ar, no meio da madrugada, e o clarão foi tão forte que acordou meio mundo. Câmeras de segurança captaram tudo,
e as imagens viralizaram como rastilho de pólvora. Mas o que, de fato, cruzou o céu? A cena foi tão surreal que muita gente achou que fosse o fim do mundo, outros juraram que era um OVNI. Mas a ciência tem uma explicação, e ela é tão incrível quanto o próprio fenômeno. Uma bola de fogo, um meteoro em alta velocidade, rompeu a atmosfera e brilhou mais do que qualquer estrela naquela noite. Um verdadeiro show astronômico, e espontâneo. E o melhor, tudo isso foi registrado com precisão. Nesse vídeo, você vai entender o que causou esse clarão absurdo no céu de São Paulo, por que esses eventos acontecem, o que a ciência descobriu com os registros e quais os impactos reais disso tudo. Spoiler, não foi só um espetáculo visual, tem muito mais por trás desse brilho. Então prepara que a viagem começa agora, e ela vem direto do espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver um clarão repentino, pensa 2 vezes antes de achar que é só uma estrela cadente. Pode ser um meteoro em rota de colisão com a atmosfera, pronto para transformar a noite num espetáculo de luz. A verdade é que o universo está em constante movimento, e de vez em quando, ele resolve dar um show exclusivo só para lembrar que a gente ainda tem muito o que descobrir. Se esse vídeo acendeu sua curiosidade, imagina o que vem por aí. Aqui, a gente vai fundo nos mistérios do espaço, mas sempre com os pés no chão e os olhos nas estrelas. Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive de olho no céu. Vai que ele é o próximo a flagrar um fenômeno desses, né? E me diz aí nos comentários, o que você faria se visse uma bola de fogo cruzando o céu bem na sua frente? Te leio lá embaixo.